Bem-vindos à nossa primeira transmissão. Essa transmissão DH, Transmissão de Direitos Humanos, é um projeto criado por mim, que sou a Luísa, pela Suhaili, pela Raquel, que já vão se apresentar, para compartilhar ideias e repensar a prática em direitos humanos. Oi, eu sou a Raquel. A nossa ideia aqui, então, é um convite para parar para pensar sobre a prática em direitos humanos, um trabalho que demanda tanto 24 horas por dia, que parece muito difícil ter um momento para refletir sobre o que a gente está fazendo e também para daí poder aperfeiçoar. A gente tem uma mailing com recomendação de textos, podcasts, vídeos, outros materiais que começam esse convite. E agora com o podcast a nossa ideia é levar isso para um bate-papo, para uma conversa também com defensores e defensoras de direitos humanos. Olá, meu nome é Suhaili. Como a Raquel e a Luísa já falaram um pouco, Transmissão de Direitos Humanos ele é um convite para todas e todos para a gente pensar nesse momento, né, de acirramento de discursos, de dificuldade de falar sobre direitos humanos e de refletir sobre a nossa atuação, de a gente ter esse momento nesse podcast de discutir um pouco isso e hoje com um convidado super especial também. Isso aí. Acho que antes de apresentar o nosso convidado, a gente pode começar já pegando o gancho do que a Suhaili falou, né, de que a gente está num cenário tão difícil e começar uma das nossas primeiras atrações que a gente quer ter no podcast, que é comentar um pouco com vocês as nossas escolhas da mailing list. A gente mandou, na primeira transmissão por e-mail, uma recomendação de um texto da Bukowska, que foi publicado na Sura há 10 anos, que chama Perpetrando Bem. E esse texto, pra gente, é muito caro, porque ele é um texto que questiona quando direitos humanos não funcionam. E como a Suhaili falou, a gente está num momento que tem muita gente falando mal de direitos humanos, querendo menos direitos humanos, só que como uma estratégia para enfraquecer grupos, enfraquecer militâncias. E esse é um convite para pensar sobre rever a prática em direitos humanos, mas na perspectiva de quem acredita na importância da ampliação de direitos, acredita que a militância é importante e que questioná-la é um instrumento da crítica para aperfeiçoá-la, não para reduzi-la ou para acabar com direitos humanos. E Raquel, eu acho que assim, o texto ele tem 10 anos, mas ele não poderia ser mais atual, porque de alguma forma o que a Bukowska está trazendo é que a gente continua utilizando as mesmas táticas, as mesmas estratégias dentro das organizações de direitos humanos para pensar a militância, para pensar o ativismo, que são os relatórios, o advocacy. O que eu acho essencial desse texto, especificamente na nossa mailing, nesse início de discussão que a gente faz, é o seguinte. Ele diz muito sobre a atuação de todo mundo que trabalha em direitos humanos. Quer dizer, mais cedo ou mais tarde a gente vai se ver frente à necessidade tanto de dialogar com pessoas com quem a gente estabelece uma relação de poder, existe uma relação de poder implícita, quanto com a produção de alguma dessas linhas de atuação, seja relatório, alguma incidência direta. E ele não, apesar dela falar, né, ela focar especificamente na atuação de ONGs internacionais, isso é, de fato, uma dimensão muito maior, eu vejo um ponto de relacionamento com a minha própria prática, com a prática de grupos, de organizações que eu conheço, e eu acho que ele é importante para todo mundo refletir as relações estabelecidas com as pessoas com quem a gente trabalha, o quanto o que a gente produz de material, de linha de atuação, de atividade, efetivamente consegue captar um potencial transformador, militante, como ela convida a pensar. Uhum. Sim. Eu acho muito interessante também do texto da Bukowska, porque, então, como a gente estava contextualizando, ela pega a prática de organizações internacionais de direitos humanos, olha os principais instrumentos de atuação, né? Advocacy, elaboração de relatórios e também o litígio estratégico, e mostra como cada um desses muitas vezes pode aumentar situações de vitimização e até gerar resultados contrários para as próprias vítimas daquilo que elas buscavam. E uma coisa que nesse texto, agora relendo, me chamou muito a atenção, é que ele toca num ponto que tem parecido uma novidade necessária dos direitos humanos. Não sei se vocês lembram, Su, Lu, que a gente passou a ouvir nos últimos tempos bastante gente, até financiador, falando de importância de storytelling, que tem que ter um rosto, que a gente não pode falar juridiquês, que tem que mostrar a história das pessoas.
Só que o que a Bukowska estava falando 10 anos atrás é como várias vezes, ao mostrar a história das pessoas, o que a gente quer é aquela pessoa com cara de vítima, sofrida, e que nesse sentido acaba aparecendo, né, uma pessoa coitada, sem agência, sem poder, que é só vitimizada. E aí, lendo de novo, que eu fiquei com isso na cabeça, né? Poxa, como que a gente pode incorporar essa demanda que parece ter cada vez mais de dar um rosto para situações, de não falar só de juridiquês, mas sem que isso seja transformar as pessoas ainda mais em vítimas, né? Tentando só explorar o que tem de feio, que elas têm de vulnerável, sem nunca mostrar a força das próprias pessoas. E eu acho que um outro ponto interessante que se liga a isso é o quanto a gente consegue produzir relatórios ou a incidência de litigância, por exemplo, com foco num trabalho direto com a população, um trabalho que seja efetivamente reflexivo. Isso é uma coisa que, eventualmente, financiadores também cobram. Quanto você consegue engajar o seu público-alvo para que ele não seja só um público-alvo, mas que sejam pessoas efetivamente participantes. É muito difícil, na prática, e com orçamentos limitados, construir realmente um projeto, uma atividade que engaje de uma forma construtiva todo mundo. Mas esse é um desafio que a gente talvez ainda não toque 100% em todos os projetos que a gente faz. Eu consigo pensar em inúmeros casos em que a gente poderia talvez tentar ter usado, mas não estava dentro dos parâmetros do que a gente imaginava da prática regular. Então, acho que essa prática mais tradicional em direitos humanos, ela deixa de fora isso que a Raquel mencionou e que a Bukowska traz, né? Eu acho que, mais do que isso, Lu, esse contato direto, ele é pouco valorizado, muitas vezes, na atuação em direitos humanos. E ele exige muita responsabilidade também, que lidar com pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, em pessoas que estão vivenciando momentos de violência, é muito difícil. Isso exige uma responsabilidade de qualquer ator, militante, ativista, de trabalhar nesse campo. E acho que a Bukowska também está trazendo um convite para a gente pensar sobre as responsabilidades como ativista de direitos humanos, e esse é um outro lado do texto dela que eu considero super importante da gente pensar, e pensar com o outro, na verdade, né? Porque ela está dizendo que a construção desses relatórios, a construção desse advocacy, ele pode ser feito de forma mais compartilhada, de forma mais horizontal, que você escute as pessoas e não simplesmente instrumentalize suas histórias, como a Raquel colocou, tornando as pessoas sem agência, tornando as pessoas sem atuação. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Como construir de forma compartilhada, de forma coletiva, né? Eu acho que a Bukowska está trazendo um pouco disso também no texto. E fica o convite, acho que para todos e todas lerem e compartilharem a nossa mailing com colegas, amigos, quem está estudando ou trabalhando com esses temas. Mas posso ainda chamar um ponto? Eu acho que especificamente a produção de relatório, a produção de conteúdo, porque a produção de conteúdo a gente até pode pensar em formas mais compartilhadas de fazer isso, eu acho. Mas a produção do relatório, esse instrumento tão clássico e tão caro, né, nacional e internacionalmente, para sistematização de direitos humanos, talvez quanto mais afastado da prática, mais problemas ele traga mesmo, né? Quer dizer, que tipo de devolutiva você dá depois de um relatório para as pessoas que participaram? Se essas pessoas quiserem fazer complementações, se elas quiserem se apropriar daquele relatório, será que a gente consegue incluir? Raramente a gente vai além da publicação do relatório, né? Quando muito escrita, ou então, ainda que seja o produto digital, né? A gente consegue além explorar as repercussões desse relatório? É um grande desafio ainda, embora seja um instrumento muito clássico, né, de trabalho. E ele parece o grande objetivo, né? A gente trabalha para chegar no relatório, então publicou, tá resolvido. E o desafio fica ainda maior, né, em situações como a gente tem experiência, em que esses relatórios se referem à população prisional, né? Como voltar para essas pessoas com o resultado de relatório, como permitir complementações, né, em situações em que as pessoas que deram depoimentos que levaram à construção desse relatório estão num cenário muito difícil de acesso, né? A característica da violação de direitos humanos faz com que o falar dela seja muito limitado. Então, acho que para alguns públicos ainda fica um pouco mais difícil. Antes só também de encerrar minhas considerações sobre a Bukowska, eu queria só citar bem rápido uma parte do texto que eu acho muito importante, ainda mais no nosso contexto, que é em relação ao que a Su estava falando sobre responsabilidade, né? Porque isso é importante. E aí, a Bukowska traz um caso que é para, sim, necessariamente lembrar,
porque ele mostra quão grave pode ser a ausência de responsabilidade. Ela fala sobre a história da litigância estratégica em relação à descriminalização do aborto nos Estados Unidos. E ela conta como a pessoa, né, a Jane Roe, a mulher cuja história foi levada para a Suprema Corte Americana, ela foi tão desconsiderada no processo que, enfim, com uma somatória de fatores na vida dela, ela se tornou uma militante anti-aborto. Né? A pessoa que permitiu que tantas mulheres tivessem acesso ao aborto seguro passou a ser ela mesma uma militante contrária, justamente porque ela não teve acesso ao aborto no contexto do caso, né? Porque esse interesse imediato não foi atendido, e porque ela virou só um personagem, ela virou um rótulo e não alguém que tinha 1000 necessidades que tinham que ser atendidas. É claro que a gente não pode dizer que não seria impossível ter esse resultado, né? Seria impossível que ela questionasse depois aborto ou não. Não tem como, mas ela mesma diz com muita clareza que ela se sentiu completamente esquecida ao longo do processo, não se sentiu nada ouvida. Então, aquela conquista não era dela, né? Nem como política e muito menos como necessidade pessoal. Então, acho que esse caso fica como muito representativo do mal que pode gerar não ser responsável com as pessoas cujos direitos são violados no nosso processo de litigância, de elaborar relatórios, enfim, do que for. Nosso entrevistado de hoje é o Jefferson Nascimento. Bem-vindo, Jeff. O Jeff é doutor em Direito Internacional, ele é advogado, ele é ativista de direitos humanos, ele é programador, manja super de internet e é mega ativo no Twitter, no Facebook e nas redes sociais. E vocês podem seguir o Jeff por lá também. Bem-vindo, Jeff. Olá, muito obrigado pelo convite e inicio já também dando parabéns pela iniciativa do Transmissão DH. Obrigada. Para a gente começar a aquecer essa conversa, eu acho que seria legal se você pudesse conversar um pouco com a gente sobre o que te fez, né, trabalhar com direitos humanos, o que te moveu para atuar nessa prática. Bom, eu acho que esse interesse surgiu um pouco já no meio da faculdade de Direito, um pouco talvez por um interesse em debates internacionais, né, em debates relacionados à política internacional e direito internacional. E, ao longo do tempo, a área, né, do direito internacional que foi chamando mais atenção foi justamente o trabalho com direitos humanos, né, e essa vinculação com a pauta internacional. E depois também um pouco a descoberta que era possível trabalhar com direitos humanos e direito internacional fora do Estado, né? Então, essa descoberta de organizações da sociedade civil que tem esse trabalho e que é possível você ser um ativista com atuação nesses cenários, acho que isso foi um grande incentivo para me interessar por esse tema e por trabalhar com ele. De que forma, então, você vê sentido, né, dessa relação no seu trabalho com uma missão mais ampla de equilibrar mesmo o seu trabalho, o seu dia a dia, com essa missão ampla de alguma forma, contribuir para a promoção dos direitos humanos? Eu acho que um pouco essa descoberta dessa área de atuação, né, durante os anos de faculdade e, de certa maneira, acredito que talvez vocês compartilhem um pouco dessa percepção de que a faculdade de Direito não é um local muito propício para essas descobertas a respeito de direitos humanos, talvez mais agora, né, mas há 10, 15 anos, acho que o cenário era muito diferente, inclusive acho que houve um avanço aí nesse sentido de novas pautas surgindo no âmbito da faculdade, talvez até um discurso mais conservador e antidireitos dentro da faculdade de Direito, talvez isso seja algo que tenha se reduzido um pouco, né, por mais que o cenário político, de modo mais amplo, esteja talvez um pouco mais complicado, né, acho que talvez a gente possa chegar a uma discussão a respeito disso. Mas, de toda forma, essa forma de atuar no terceiro setor e atuar com direitos humanos, acho que ela também ela tem, enfim, mudado muito ao longo do tempo, e acho que essa discussão que a Transmissão traz, essa reflexão sobre o texto da Bárbara Bukowska, acho que ela é muito pertinente, inclusive por
tem um marco aí de 10 anos, né? Eu acho que algumas coisas mudaram desde da época do artigo, né? Da publicação do artigo na revista Sur.